Embora muitos não percebam, a humanidade está entrando numa nova fase. E a gente pode chamar essa fase de Era do Despovoamento. Desde a peste negra no século XIV, que a população do mundo não diminuía. Só que naquela época, ela diminuiu por causa de uma doença, que veio de uma pulga, e então as pessoas morreram. Dessa vez, o despovoamento vai acontecer simplesmente porque as pessoas escolheram isso. Com as taxas de natalidade despencando, mais e mais sociedades estão entrando nessa era do despovoamento contínuo e indefinido, que eventualmente vai atingir o planeta inteiro. E o que está por vir é um mundo composto por sociedades encolhendo e envelhecendo. A mortalidade líquida, quando uma sociedade experimenta mais mortes do que nascimentos, também vai se tornar a nova norma. Impulsionada por um colapso implacável da fertilidade, estruturas familiares e arranjos de vida que antes existiam apenas nos romances de ficção científica se tornarão características comuns e banais da vida cotidiana. Nós, seres humanos, não temos memória coletiva de despovoamento, gente. No geral, os números globais diminuíram pela última vez há cerca de 700 anos atrás, depois da peste bubônica que devastou grande parte da Eurásia. Nos 7 séculos seguintes, a população mundial aumentou quase 20 vezes e apenas no último século a população humana quadruplicou. O último despovoamento global ele foi revertido pelo poder procriativo, assim que a peste negra arrefeceu. Dessa vez, a escassez de poder procriativo é justamente a causa da diminuição dos números da humanidade. Algo inédito na história da nossa espécie. Uma força revolucionária impulsiona o iminente despovoamento, uma redução mundial no desejo de ter filhos. Até agora, as tentativas governamentais de incentivar a natalidade falharam em trazer as taxas de fertilidade de volta aos níveis de reposição. Políticas futuras, independente da sua ambição, elas não vão conseguir evitar esse despovoamento. O encolhimento da população mundial é quase inevitável e as sociedades terão menos trabalhadores, menos empreendedores e menos inovadores. E ao mesmo tempo que terão mais pessoas dependentes de cuidados e assistência. Os problemas que essa dinâmica levanta não são necessariamente catastróficos. O despovoamento ele não é uma sentença grave, mas sim um novo contexto difícil no qual os países ainda podem encontrar alguma maneira de prosperar. Os governos devem preparar as suas sociedades agora para enfrentar os desafios sociais e econômicos de um mundo envelhecido e vazio. No mundo todo, pensadores e formuladores de políticas públicas não estão preparados para essa nova ordem demográfica. A maioria das pessoas não consegue compreender as mudanças que estão por vir ou sequer imaginar como que esse despovoamento prolongado vai reformular as sociedades, as economias e as políticas de poder. Apesar de tudo isso, ainda não é tarde para os líderes enfrentarem essa força aparentemente imparável do despovoamento e ajudarem seus países a ter sucesso em um mundo que está envelhecendo. A fertilidade global ela despencou desde a explosão populacional nos anos de 1960. Há mais de 2 gerações, os níveis de natalidade média no mundo têm caído incessantemente, à medida que um país após o outro se junta ao declínio. Segundo a divisão de população da ONU, a UNDP, a taxa de fertilidade total do planeta em 2015 era apenas metade do que era em 1965. Todos os países viram as suas taxas de natalidade caírem nesse período. E a queda de fertilidade, ela continuou caindo sem parar. A maioria dos países no mundo tem uma taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição, o que demonstra uma insustentabilidade para a manutenção da população no longo prazo.
Como regra geral, uma taxa de fertilidade total de 2,1 nascimentos por mulher aproxima-se do nível de reposição em países ricos, com alta expectativa de vida. Mas o nível de reposição é um pouco maior em países com expectativa de vida mais baixa ou desequilíbrios marcantes na proporção de homens para mulheres. Deixa eu esclarecer para vocês porque esse é o número mágico. 2,1. Este é o número mágico. Qualquer coisa abaixo de 2,1 significa que a população do país está diminuindo. Tem, como eu expliquei aqui para vocês, situações que esse número tem que ser talvez até maior do que 2,1, dada a expectativa de vida e esses outros fatores que eu citei. Mas gravem esse número. Aliás, sempre que se pensar em demografia, vocês precisam entender desse número, 2,1. Esse é o número mágico. Nos últimos anos, a queda na natalidade não só continuou, mas ela também acelerou. Pelo menos 2/3 da população mundial viviam em países com subreposição em 2019, na véspera da pandemia do Covid-19. Hoje em dia, essa taxa de fertilidade global ela deve ter caído muito abaixo do nível de reposição. Tanto países ricos quanto pobres testemunharam colapsos de fertilidade recordes e surpreendentes. Vamos fazer um giro rápido pelo globo para vocês entenderem esse panorama chocante. Vamos começar pela Ásia Oriental. A UNDP ela relatou que toda a região entrou em despovoamento em 2021. E em 2022, todas as principais populações da região, na China, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, estavam encolhendo já. Em 2023, os níveis de fertilidade já estavam 40% abaixo da reposição no Japão, mais de 50% abaixo na China, quase 60% abaixo em Taiwan e impressionantes 65% abaixo na Coreia do Sul. Quando a gente vai para o Sudeste Asiático, a UNDP estimou que a região como um todo caiu abaixo do nível de reposição por volta de 2018. Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã são países com fertilidade abaixo da reposição há anos. A Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, juntou-se a esse clube de subreposição já em 2022, segundo os números oficiais. As Filipinas agora relatam apenas 1,9 de taxa de natalidade por mulher. A taxa de natalidade de Mianmar, o empobrecido país e devastado pela guerra, também já está abaixo da reposição. E na Tailândia, as mortes agora superam os nascimentos e a população também está em declínio. Ainda no sul da Ásia, a fertilidade abaixo da reposição prevalece não só na Índia, agora o país mais populoso do mundo, mas também no Nepal e no Sri Lanka. E esses três já estavam abaixo da reposição antes de começar a pandemia, gente. Bangladesh, que antes crescia muito, agora está à beira de cair abaixo do limite de reposição também. Olhando mais no detalhe a Índia, os níveis de fertilidade urbana caíram acentuadamente. Na metrópole de Calcutá, por exemplo, as autoridades de saúde estaduais elas relatam que em 2021 a taxa de fertilidade tinha caído para impressionantes 1 nascimento por mulher, ou seja, menos da metade do nível de reposição e mais baixa do que em qualquer outra grande cidade da Alemanha ou da Itália. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A imagem que todo mundo tem é que a Índia é o país mais populoso, gigantesco, com gente assim, sem fim. E exatamente não é isso que está acontecendo. A Índia, com a cidade de Calcutá que eu acabei de mencionar, ela tem taxas de natalidade menores do que Itália e Alemanha, que são países que a gente já sabe que tem um problema demográfico muito sério. Até a Índia, gente. Continuando no nosso giro global aqui, os declínios dramáticos eles também estão dentro da América Latina e do Caribe. A UNDP ela calculou a fertilidade geral para a região em 2024 em
1,8 nascimentos por mulher. Lembra? 2,1, 1,8 aqui na América Latina e no Caribe. 14% abaixo da taxa de reposição. Mas essa projeção ela pode subestimar o declínio real, dado que o demógrafo costarriquenho Luiz Rosero Bixby descreveu como a vertiginosa queda nas taxas de natalidade na região desde 2015. E no seu país, na Costa Rica, as taxas de fertilidade total agora caíram para 1,2 nascimentos por mulher. Cuba relatou uma taxa de fertilidade de pouco mais de 1,1 em 2023, metade do nível de reposição. E desde 2019, as mortes lá já superam os nascimentos. A taxa no Uruguai estava próxima de 1,3 em 2023. E assim como em Cuba, as mortes também superam os nascimentos. No Chile, os números em 2023 foram um pouco mais de 1,1 por mulher. Grandes cidades latino-americanas, incluindo Bogotá e a Cidade do México, agora relatam taxas abaixo de 1 nascimento por mulher. E aqui no Brasil? Bom, a gente está um pouquinho melhor que os nossos vizinhos, mas ainda estamos abaixo da taxa de reposição e nós temos 1,6 nascimentos por mulher. Lembra? 1,6 para 2,1. E no Oriente Médio e no Norte da África, onde os demógrafos e todo mundo supunha que a fé islâmica servia como escudo contra esse problema, também estão com taxas abaixo da reposição. Apesar da filosofia pró-natalista dos seus governos teocráticos, o Irã é uma sociedade também com subreposição há cerca de 1/4 de século. A Tunísia também está abaixo da reposição. Na Turquia, com uma fertilidade abaixo também da reposição, a taxa de natalidade em Istambul em 2023 foi de apenas 1,2 bebês por mulher. Mais baixa que a de Berlim, gente. Por meio século, essas taxas gerais de fertilidade na Europa, elas estão continuamente abaixo do nível de reposição. A fertilidade russa caiu pela primeira vez abaixo do nível de reposição na década de 1960, durante a era de Brezhnev. E desde a queda da União Soviética, a Rússia testemunhou 17 milhões de mortes a mais do que nascimentos. Ou seja, a população da Rússia não para de diminuir. E assim como a Rússia, os 27 países da atual União Europeia, eles estão cerca de 30% abaixo do nível de reposição. Juntos, eles relatam pouco menos de 3,7 milhões de nascimentos em 2023, comparado com 6,8 milhões de pessoas que nasceram em 1964. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a França registrou menos nascimentos do que em 1806, o ano que o Napoleão venceu a Batalha de Jena. A Itália relatou um número menor de nascimentos desde a sua unificação em 1861. E a Espanha, o menor número desde 1859, quando começou a compilar os dados modernos de natalidade. A Polônia teve o menor número de nascimentos no pós-guerra em 2023, assim como a Alemanha. A União Europeia tem sido uma zona de mortalidade líquida desde 2012 e, em 2022, registrou 4 mortes para cada 3 nascimentos. A UNDP marcou em 2019 como o ano do pico da população da Europa e estimou que em 2020 o continente entrou em declínio populacional de longo prazo. Os Estados Unidos permanecem a principal exceção entre os países desenvolvidos, resistindo à tendência de despovoamento. Com os níveis de fertilidade relativamente altos para um país rico, embora bem abaixo da reposição, pouco mais de 1,6 nascimento por mulher em 2023, e os fluxos constantes de imigrantes, os Estados Unidos eles exibem um tipo de excepcionalismo demográfico americano. Mas mesmo nos Estados Unidos, a ideia do despovoamento ela não é impensável. E o censo americano ele revelou que em 2080 os Estados Unidos batem o pico da sua população e dali eles começam a declinar também.
O único bastião importante e remanescente contra a onda global de níveis de fertilidade abaixo da reposição é a África subsaariana. Com seus cerca de 1,2 bilhões de habitantes e uma taxa de fertilidade média projetada pela UNDP de 4,3 nascimentos por mulher atualmente, a região é o único reduto relevante do padrão de fertilidade que caracterizaram os países de baixa renda durante a explosão populacional da metade do século XX. Mas mesmo assim, lá as taxas também estão caindo. A UNDP estimou que os níveis de fertilidade na África subsaariana caíram mais de 35% desde o final da década de 1970, quando o nível geral do subcontinente era de impressionantes 6,8 nascimentos por mulher. Na África do Sul, os níveis de natalidade eles parecem estar apenas um pouco acima da reposição, com outros países no sul da África logo atrás. Vários países insulares ao longo da costa africana, incluindo Cabo Verde e Maurício, já estão abaixo da reposição. Eu comentei com vocês que o número mágico era 2,1, mas a UNDP estimou que o nível de reposição para o mundo como um todo é por volta de 2,18 nascimentos por mulher. E as suas últimas projeções medianas para 2024 colocam a fertilidade global apenas 3% acima da reposição. Ou seja, é bem possível que a humanidade já tenha caído abaixo da taxa de reposição líquida planetária. Mas enfim, o que é certo é que 1/4 do mundo já está em declínio populacional. E o restante do mundo está caminhando para seguir o mesmo caminho da despovoação. A queda mundial nos níveis de fertilidade ainda é, em muitos aspectos, um grande mistério. Uma grande parte, talvez a maior parte dos estudos, eles apontam que o crescimento econômico e o progresso material, e o que alguns desses estudiosos frequentemente chamam de desenvolvimento ou modernização, explicam a queda global nas taxas de natalidade e o declínio populacional nacional. Como a queda das taxas de natalidade começou com a ascensão socioeconômica do Ocidente e como o planeta está se tornando cada vez mais rico, saudável, mais educado e urbanizado, muitos desses estudiosos presumem ou acreditam que as taxas de natalidade mais baixas são simplesmente uma consequência direta desses avanços materiais. Mas existem outros argumentos de outros estudiosos que falam que os limites do desenvolvimento para a fertilidade abaixo da reposição têm caído ao longo do tempo. Hoje em dia, países podem cair abaixo da reposição com baixos rendimentos. Mas essa situação do despovoamento ela é tão disseminada e ela está tomando conta de todas as situações e países que os estudiosos precisaram lidar com uma outra variável, que é pessoas ou países com renda baixa, ou seja, gente pobre, que também está parando de ter filhos. Ou seja, hoje em dia, certos países eles podem cair abaixo da taxa de reposição, mesmo tendo renda baixa, níveis limitados de educação, pouca urbanização e pobreza extrema. Myanmar e o Nepal são países empobrecidos designados pela ONU como menos desenvolvidos, mas também se tornaram sociedades com níveis abaixo da reposição demográfica. Não é só o aumento da renda que faz as pessoas terem menos filhos. O aumento da renda certamente faz as pessoas terem menos filhos, mas a gente precisa de uma explicação de por que pessoas pobres também estão tendo menos filhos hoje em dia. Durante o período pós-guerra, uma verdadeira biblioteca de pesquisas foi publicada sobre os fatores que poderiam explicar o declínio da fertilidade que se acelerou no século XX. Quedas nas taxas de mortalidade infantil, maior acesso à contracepção moderna, maiores taxas de educação e alfabetização, aumentos na participação feminina na força de trabalho e no status das mulheres,
Todos esses potenciais determinantes e muitos outros foram amplamente analisados por estudiosos, mas exceções teimosas na vida real sempre impediram a formação de qualquer generalização socioeconômica rígida sobre o declínio da fertilidade. Eventualmente, em 1994, o economista Lance Pritchett descobriu o mais poderoso preditor de fertilidade nacional já detectado até hoje. E esse fator decisivo revelou-se de uma forma bem simples. Ele é nada mais, nada menos do que o desejo das mulheres de terem filhos. Como os dados de pesquisas convencionais focam na preferência de fertilidade feminina e não nas dos seus maridos ou parceiros, os estudiosos sabem muito mais sobre o desejo das mulheres de terem filhos do que o dos homens. O Pritchett, ele determinou que existe uma correlação quase de 1 para 1 no mundo inteiro entre os níveis de fertilidade nacional de um país e o número de filhos que as mulheres dizem querer ter. E essa descoberta destacou o papel central da vontade humana, no caso das mulheres, nos padrões de fertilidade. Na verdade, vocês devem estar pensando que isso pode parecer óbvio, né? Você perguntou para as mulheres quantos filhos elas querem ter e a correlação é quase de 1 para 1, ou seja, exatamente o que elas falaram é quase igual à fertilidade que nós temos num país. E não é bem assim, porque a maioria das vezes que você pergunta para as pessoas uma coisa, elas respondem coisas diferentes do que elas fazem na realidade. Temos 1 milhão de exemplos sobre isso. Pesquisa de opinião pública, se você vai votar ou não, em quem você vai votar. Parte dos erros vem daí. Você pergunta uma coisa para a pessoa, ela não fala porque ela tem vergonha ou porque ela acha que o certo é responder uma coisa. E nesse quesito, a dinâmica ou a parte interessante aqui é que essa correlação é quase 1 para 1. Ou seja, quando elas falam ou quanto elas falam que elas vão ter, as que falam é igual à taxa nacional de um país. Voltando então para a nossa história, se a vontade é o que molda as taxas de natalidade, o que explica a repentina queda mundial para os níveis abaixo da reposição, então? Por que em países ricos e pobres, as famílias com um único filho ou sem filhos estão se tornando tão mais comuns de repente? Os estudiosos ainda não conseguiram responder essa pergunta, mas, na ausência de uma resposta definitiva, tem algumas observações e especulações úteis para nós aqui nesse momento. É evidente, por exemplo, que uma revolução familiar, na formação familiar, não apenas na procriação, né? Ela está em andamento em sociedades ao redor do mundo. Isso é verdade em países ricos e pobres, atravessando tradição cultural, sistemas de valores, o que for. Os sinais dessa revolução, eles incluem as seguintes coisas. Primeiro, aquilo que os pesquisadores chamam de fuga do casamento, que é como as pessoas estão se casando mais tarde ou nem se casando. Segundo, a disseminação da coabitação fora do casamento e de uniões temporárias. E o terceiro, o aumento de lares onde uma pessoa vive de forma independente, ou em outras palavras, sozinha. Todos esses novos arranjos, eles coincidem com o surgimento da fertilidade abaixo da reposição em sociedades ao redor do mundo. Não perfeitamente, mas o suficiente para a gente notar eles. É impressionante que essas preferências reveladas, porque elas são explicitadas quando perguntadas, elas tenham se tornado tão prevalentes em quase todos os continentes em tão pouco tempo. As pessoas ao redor do mundo, elas estão agora cientes da possibilidade de modos de vida muito diferentes daqueles que os seus pais viveram.
certamente a crença religiosa, né, que geralmente encoraja o casamento e celebra a criação de filhos, ela também parece estar em declínio em muitas regiões onde as taxas de natalidade estão despencando. Ao mesmo tempo, as pessoas cada vez mais valorizam a autonomia, a autorrealização e a conveniência. E os filhos, que são percebidos ou tidos como fonte de grandes alegrias, para muitos, eles são vistos essencialmente como inconvenientes. As tendências populacionais de hoje, elas deveriam levantar sérias questões sobre conceitos muito antigos que dizem que os seres humanos são, de alguma forma, geneticamente programados para se substituir ou dar continuidade à espécie. Aquela frase que todos já ouvimos, né? Que o instinto humano é um instinto de procriação. Mas, na verdade, o que está acontecendo, talvez, pode ser melhor explicado pela teoria mimética, que reconhece que a imitação pode impulsionar decisões, destacando o papel da vontade e do aprendizado social nos arranjos humanos. Muitas mulheres e muitos homens podem estar menos inclinados a ter filhos porque tantas outras pessoas estão tendo menos filhos. E a crescente raridade das famílias numerosas pode dificultar a escolha de voltar a tê-las, devido ao que os estudiosos chamam de perda de aprendizado social e, com isso, prolongar os baixos níveis de fertilidade. Essa ideia do mimetismo, ela é basicamente as pessoas estão tendo menos filhos porque todo mundo está tendo menos filhos. E elas imitam esse comportamento. Então, não é que nós estávamos programados geneticamente para termos muitos filhos, mas como se tinham muitos filhos, aí todos imitavam a ideia de ter muitos filhos. É uma outra explicação para o que está acontecendo. E é uma explicação que nós temos que levar em consideração, dado a força desses números, a sua universalidade e a aplicação em diferentes culturas, sociedades, assim, em tudo, como vocês estão vendo. O consenso entre as autoridades demográficas hoje é de que a população global vai atingir o seu pico ainda nesse século e que, em seguida, ela vai começar a diminuir. Algumas estimativas sugerem que isso pode ocorrer já em 2053, enquanto outras estimativas falam de datas mais tardias, como nas décadas de 2070 e 2080. Independente de quando essa virada vai começar, um futuro despovoado vai ser muito diferente da realidade de hoje em dia. As baixas de fertilidade, elas significam que as mortes anuais vão exceder os nascimentos anuais em mais países e por margens cada vez maiores nas próximas gerações. Segundo algumas projeções, até 2050, mais de 130 países ao redor do mundo vão fazer parte da crescente zona de mortalidade líquida, que é uma área que abrange cerca de 5/8 da população mundial projetada. E esses países de mortalidade líquida, eles vão surgir na África subsaariana até em 2050, começando com a África do Sul. Uma vez que uma sociedade entra na mortalidade líquida, só a imigração contínua e crescente pode impedir o declínio populacional de longo prazo. As futuras forças de trabalho, elas vão diminuir em todo o mundo devido à disseminação das taxas de natalidade abaixo da reposição de hoje. Até 2040, as pessoas entre 15 e 49 anos, o grupo mais ativo na sociedade, né, a população ativa de trabalho, vai diminuir em toda parte fora da África subsaariana. Esse grupo já está encolhendo no Ocidente e no Leste Asiático. Ele vai começar a cair na América Latina por volta de 2033 e vai fazer o mesmo apenas alguns anos depois no Sudeste Asiático em 2034. Na Índia isso vai acontecer em 2036 e em Bangladesh em 2043. Até 2050, 2/3 das pessoas ao redor do mundo poderão ver as populações em idade ativa, as pessoas entre 20 e 64 anos,
diminuírem nos seus países. E uma tendência que ela pode restringir, obviamente, o potencial econômico desses países na ausência de ajustes ou alguma solução muito inovadora. Pessoal, fazer uma pausa antes de continuar o vídeo. Quero falar para vocês da Surfshark, que é o nosso parceiro aqui do canal, que é uma empresa de tecnologia que traz proteção para sua navegação. Tem uma série de produtos como antivírus, proteção digital e a famosa VPN, que é uma ferramenta que criptografa a sua presença e o seu tráfego dentro do mundo digital. Então, se você está navegando, não dá para saber da onde você está navegando. Os outros, os sites, enfim, não conseguem coletar os seus dados, não conseguem saber de qual é a sua localização, qual é o seu endereço IP, e você fica oculto, você fica protegido. Então, vai impedir que te rastreiem, vai te impedir que seus dados sejam revelados, vai te facilitar e permitir que você acesse sites que estão bloqueados para quem não é daquele país. Então, se você quer acessar um site de um outro lugar, se você quer assistir um filme, se você quer fazer uma compra num outro país, num outro lugar, não vai permitir, se conseguir identificar qual é o seu endereço, da onde você está navegando, da onde você está mexendo, falando. E a VPN te ajuda a te deixar sigiloso dentro da internet e protegido. E a Surfshark é a melhor VPN, e com o meu cupom você tem desconto a partir de R$ 9,99 e você ganha até 4 meses extras. Não deixe de acessar, tá aqui o endereço, é www.surfshark.com/HOC, HOC. Acessa, você tem um monte de produtos, vale muito a pena. Quem gosta e vive no mundo digital, mesmo quem não vive, toda hora que você vai fazer alguma coisa no digital, você precisa estar protegido e precisa ter o seu sigilo e poder acessar coisas que não estão liberadas dependendo do lugar que você está. Aproveita, Surfshark. Vamos voltar para o vídeo. Deixa eu fazer um parênteses só para vocês lembrarem exatamente e entenderem o que nós estamos falando, porque esse assunto é complexo. Eu estou falando de mortalidade líquida, vocês lembram, eu expliquei há pouco o que é mortalidade líquida, quando o número de mortes é maior do que o número de pessoas que nascem. Mas quando a gente olha para esse processo todo demográfico, primeiro você perde a taxa de reposição, você fica abaixo da taxa de reposição. Depois começa a ser afetado a população ativa, que são aqueles que trabalham, enfim, que estão numa certa idade. E aí só então, depois disso, que você vai ter o estágio da mortalidade líquida, entenderam? Tá, então voltando para os problemas que tudo isso vai gerar. Um mundo em despovoamento, ele vai ser também um mundo em envelhecimento. E ao redor do globo, a marcha para baixa fertilidade e agora para as taxas de natalidade super baixas estão criando umas pirâmides populacionais invertidas, das quais os idosos começam a superar os jovens. Nas próximas gerações, sociedades envelhecidas se tornarão a norma. A pirâmide ela tem uma base larga e ela vai afunilando e diminuindo no topo. E essa base são as pessoas mais jovens. Essa pirâmide invertida que eu estou falando para vocês é com a parte mais larga tá em cima e a parte menor tá embaixo, que é a parte com menos pessoas, mas com menos pessoas são as pessoas mais jovens, e lá em cima, com mais pessoas, são as pessoas mais velhas. Até 2040, com exceção, mais uma vez, da África subsaariana, o número de pessoas com menos de 50 anos vai diminuir. Até 2050, haverá centenas de milhões a menos de pessoas com menos de 60 anos fora da África subsaariana do que existem hoje.
cerca de 13% a menos, de acordo com várias das projeções da UNDP. Ao mesmo tempo, o número de pessoas com 65 anos ou mais vai estar explodindo, uma das consequências das taxas de natalidade relativamente altas do final do século XX e da maior expectativa de vida. Enquanto o crescimento populacional geral desacelera, o número de idosos, definidos aqui como as pessoas com 65 anos ou mais, vai aumentar exponencialmente em todos os lugares. Fora da África, esse grupo vai dobrar de tamanho, chegando a 1,4 bilhão até 2050. O crescimento da população com mais de 80 anos, os superidosos, vai ser ainda mais rápido. Esse contingente vai quase triplicar no mundo não africano, saltando para cerca de 425 milhões de pessoas até 2050. Só para vocês terem uma ideia, há pouco mais de 2 décadas, ou seja, até 2 décadas atrás, menos de 425 milhões de pessoas no planeta inteiro, na história inteira da humanidade, tinham sequer chegado aos 65 anos. Eu estou dizendo que nós vamos ter superidosos, ou seja, aqueles com mais de 80 anos, eles vão ser até 2050 425 milhões de pessoas. E eu acabei de dizer para vocês que era menos de 425 milhões de pessoas na história do mundo inteira, aqueles que tinham chegado aos 65 anos. Quero falar para vocês agora desses países que já vivem isso, que já estão há muito tempo nessa situação e a gente já pode identificar. Então, vamos entender como que esses países estão lidando com isso e o que está acontecendo com eles. A Coreia do Sul talvez forneça a visão mais impressionante de uma sociedade despovoada em apenas uma geração. As projeções atuais sugerem que em 2050 a Coreia do Sul vai ter 3 mortes para cada nascimento. Em algumas projeções da UNDP, a idade mediana na Coreia do Sul nessa altura se aproximará de 60 anos. A idade mediana, gente, 60 anos. Mais de 40% da população do país vai ser composta por idosos. E mais de 1 em cada 6 sul-coreanos vão ter mais de 80 anos. A Coreia do Sul vai ter apenas 1/5 dos bebês em 2050, em comparação com o que ela teve em 1961. Ela vai ter uma taxa de 1,2 pessoas em idade ativa para cada idoso. E se as tendências atuais de fertilidade na Coreia do Sul persistirem, a população do país vai continuar a diminuir mais de 3% ao ano, despencando impressionantes 95% ao longo de um século. Ou seja, em pouco mais de 100 anos, a Coreia do Sul pode simplesmente desaparecer. O que está previsto para acontecer na Coreia do Sul oferece uma visão para a gente do que está reservado para o resto do mundo. A despovoação ela vai mudar os ritmos sociais e econômicos familiares. As sociedades terão que se ajustar às suas expectativas para se adequar às novas realidades de menos trabalhadores, menos poupadores, menos contribuintes, menos inquilinos, menos compradores de imóveis, menos empreendedores, menos inovadores, menos inventores e, eventualmente, e obviamente, menos consumidores e menos eleitores. Esse envelhecimento generalizado e o declínio da população de longo prazo, ela vai produzir efeitos no estado de bem-estar desses países mais desenvolvidos que vai comprometer a sustentabilidade econômica e sobrevivência desses lugares. Sem mudanças radicais nas estruturas de incentivo, nos padrões de ganhos e consumo ao longo da vida e nas políticas governamentais para tributação e despesas sociais, o resultado vai ser uma mistura muito perigosa de forças de trabalho em declínio, redução de poupança e investimento e despesas sociais insustentáveis e déficits orçamentários. Até esse século, só
as sociedades afluentes do Ocidente e do Leste Asiático tinham envelhecido. Mas, num futuro previsível, muitos países mais pobres terão que lidar com as necessidades de uma sociedade envelhecida, embora os seus trabalhadores sejam muito menos produtivos do que os dos países mais ricos. Vamos olhar para Bangladesh, um país pobre hoje, que vai ser uma sociedade envelhecida no futuro, com mais de 13% da sua população projetada em 2050 para ser composta por idosos. A espinha dorsal da força de trabalho de Bangladesh nesse ano, em 2050, vai ser a juventude de hoje. Só que os testes padronizados mostram que 5 em 6 membros desse grupo não atendem nem aos padrões internacionais mais baixos de habilidades consideradas necessárias para participar de uma economia moderna. Ou seja, a esmagadora maioria dessa população emergente, ela não pode ler e responder perguntas básicas, ou somar, subtrair, arredondar números inteiros e decimais. Vocês estão percebendo o tamanho do problema? Aqueles que têm que sustentar os idosos, eles não vão ter capacidades para atuar numa economia moderna, ou seja, eles não vão ser produtivos, eles não vão conseguir sustentar esses idosos. Em 2020, a Irlanda era aproximadamente tão envelhecida quanto Bangladesh vai ser em 2050. Mas a Irlanda de hoje, apenas 1 em cada 6 jovens carece dessas mesmas habilidades mínimas que eu acabei de citar que a população de Bangladesh não tem. Esses países pobres e envelhecidos no futuro, eles vão se colocar numa situação que eles vão ser pressionados a construir um estado de bem-estar social antes mesmo que eles tenham capacidade de ter esse dinheiro. E os níveis de renda provavelmente vão ser significativamente mais baixos em 2050 para muitos países asiáticos, latino-americanos, do Oriente Médio e do Norte da África, do que eram nos países ocidentais no mesmo estágio de envelhecimento populacional. E a pergunta é, como que esses países vão conseguir sustentar e cuidar das suas populações idosas? Basicamente é o seguinte, você vai ter países muito pobres chegando num estágio que eles têm que sustentar uma população envelhecida, só que eles são pobres. Se países como o Japão, países europeus ricos vão ter dificuldade e isso será insustentável em breve economicamente, imagina um país que é pobre, que não gera riqueza, que não tem a poupança, que não tem os meios que construiu todo esse estado de bem-estar, que é o quê? Um serviço de saúde, seguro, um monte de assistências para essa população idosa. Nada disso está colocado e não foi construído. E eles vão ter uma população idosa também para lidar com ela. Essa é uma receita catastrófica para esses países. É impossível deles conseguirem gerir isso. Se eu estou dizendo para vocês que até os países ricos vão se tornar insustentáveis e vão matar ou acabar com a sua prosperidade, com a sua abundância, porque ela vai ser consumida nesse desequilíbrio entre os mais velhos que não trabalham e uma diminuição dos mais jovens que vão sustentar aqueles que não trabalham. Imagina nos pobres. E é claro, então, que nós temos que pensar em soluções para tudo isso. E, embora pessoas, numa idade de 60 e 70 anos possam, num futuro mais próximo, levar vidas economicamente ativas e financeiramente autossuficientes, já não dá para dizer o mesmo de pessoas com 80 anos ou mais. Dá para a gente imaginar que pessoas de 60 e 70 ainda vão trabalhar ou vão estar ativas. Agora, quando a gente fala em 80 anos ou mais de 80, já começa a ficar mais difícil imaginar isso. Esses super idosos são a parcela que mais cresce no mundo. Até 2050 haverá mais deles do que crianças em alguns países. E o fardo de cuidar de pessoas com demência e outras doenças relativas a uma idade avançada
vai trazer custos muito crescentes. E não só econômicos, mas custos humanos, sociais também. Esse fardo ele vai se tornar ainda mais pesado à medida que as famílias se fragilizarem. Já que as famílias são a unidade mais básica da sociedade e ainda são a instituição mais indispensável da humanidade, tanto o envelhecimento acelerado quanto a baixa taxa de fertilidade, elas estão intimamente conectadas à revolução contínua na estrutura familiar. À medida que as unidades familiares se tornarem menores e mais atomizadas, menos pessoas se casam e altos níveis de abandono de idosos vão se apresentar. Como resultado, as famílias e seus ramos eles tornam-se cada vez menos capazes de suportar o peso e a responsabilidade, enquanto as demandas sobre elas só vão aumentando continuamente. Ou seja, assim, a família está diminuindo, ela está se desestruturando, mas a demanda sobre essa família menor ela só aumenta, porque as pessoas vivem mais e elas precisam de mais cuidados por mais tempo. Não está claro como que as sociedades em despovoamento vão lidar com esse amplo recuo da família. Talvez outros possam assumir papéis tradicionalmente desempenhados por parentes de sangue. No entanto, apelos ao dever e ao sacrifício por aqueles que não são parentes podem carecer da força dos chamados que vêm de dentro da família. Os governos eles podem até tentar preencher essa lacuna, né, da família, mas a triste experiência de 1,5 século de políticas sociais sugere que o Estado é um substituto horrivelmente caro para a família e nada bom. Os avanços tecnológicos como robótica, inteligência artificial, cuidadores e amigos cibernéticos humanoides, eles podem eventualmente fazer uma contribuição. Atualmente a gente não imagina, mas eles podem eventualmente ter um papel. Mas, por enquanto, essa perspectiva só está no campo da ficção científica e mesmo lá a distopia parece muito mais provável do que algo que se aproxime da utopia. Esse novo capítulo para a humanidade pode parecer ameaçador, talvez assustador, mas mesmo num mundo envelhecido e em despovoamento, os padrões de vida em constante melhoria e os avanços materiais e tecnológicos ainda vão ser possíveis. Somente 2 gerações atrás, governos, especialistas e instituições globais estavam em pânico com a explosão populacional, temendo fome em massa e miséria como resultado do aumento da natalidade em países pobres. Retrospectivamente falando, esse pânico foi exageradamente alarmista. A tal da chamada explosão populacional foi, na realidade, um testemunho do aumento da expectativa de vida devido às melhores práticas de saúde pública e o acesso a cuidados médicos. Apesar do tremendo crescimento populacional no século passado, o planeta está mais rico e melhor alimentado do que nunca. E os recursos naturais estão mais abundantes e mais baratos, ajustados pela inflação, do que jamais tiveram. A mesma forma que espalhou a prosperidade durante o século XX, pode ser que ela garanta novos avanços no século XXI e para frente, mesmo num mundo marcado pela despovoação. A essência do desenvolvimento econômico moderno é a contínua ampliação do potencial humano em um clima de negócios favorável, moldado por políticas e instituições que ajudam a potencializar as qualidades humanas. É com essa fórmula, por exemplo, que a Índia praticamente eliminou a pobreza extrema ao longo dos últimos 50 anos. Melhorias em saúde, educação, ciência e tecnologia são o combustível promotor que gera avanços materiais. Independentemente da gente ter envelhecimento e encolhimento demográfico, as sociedades ainda conseguem se beneficiar do progresso generalizado nessas áreas. O mundo nunca teve tão amplamente educado como está hoje. E a gente não tem razão para achar que o aumento da educação vai parar
mesmo existindo envelhecimento e redução de população, dado os imensos ganhos que a educação traz tanto para as sociedades quanto para os próprios indivíduos e alunos. Várias melhorias notáveis na educação e na saúde ao redor do mundo refletem a aplicação do conhecimento científico e social, cujo estoque tem avançado incansavelmente graças à investigação e inovação humana. Esse impulso ele não vai parar agora porque a gente tem um problema de envelhecimento ou de despovoamento. É claro que à medida que a antiga pirâmide populacional vai se invertendo e as sociedades vão assumindo novas estruturas sobre esse declínio populacional no longo prazo, as pessoas vão precisar desenvolver novos hábitos mentais, novas convenções e objetivos mais cooperativos, por assim dizer, Os formuladores de políticas públicas, eles vão ter que aprender novas regras para o desenvolvimento em meio a uma realidade de despovoação. A fórmula básica para o avanço material, que é colher os frutos dos recursos humanos ampliados e da inovação tecnológica por meio de um clima de negócio favorável, vai permanecer a mesma, mas o terreno de risco e oportunidade que essas sociedades e economias vão enfrentar vai mudar com a despovoação. A resposta dos governos vai ter que ser ajustar suas políticas para lidar com essas novas realidades. A transição inicial para a despovoação, sem dúvida, vai envolver mudanças bem dolorosas e angustiantes. Uma sociedade em despovoamento, os programas sociais atuais, baseados no sistema Pay as you go, ou seja, pague para você ter aquilo no futuro, para pensões nacionais e cuidados de saúde para idosos, vão falhar à medida que a população trabalhadora vai encolhendo e o número de beneficiários idosos vai aumentando. Essa já é uma realidade que a gente já encara e já experimenta toda vez que se discute reforma de previdência e tantas outras coisas. Então, não é uma novidade. Se os padrões atuais de trabalho e consumo específicos por idade continuarem, os países em envelhecimento e despovoamento não vão ter poupança suficiente para investir no crescimento ou mesmo para substituir infraestrutura e equipamentos antigos. Em resumo, os incentivos de hoje, eles estão seriamente desalinhados para a chegada dessa nova realidade da despovoação. As reformas políticas e respostas do setor privado podem talvez ajudar a acelerar os ajustes necessários. E para se adaptarem com sucesso a esse mundo novo, os estados, empresas e indivíduos vão ter que dar maior valor à responsabilidade e à poupança. Vai ter menos margem para erro em projetos de investimento, seja público ou privado. Não vai ter mais garantia de uma demanda crescente, de uma base de consumidores ou de contribuintes e expansão. Nada dessas fórmulas que as pessoas contam ou esses contextos e cenários não vão estar mais presentes. E à medida que as pessoas vivem mais e vão permanecer saudáveis nos seus anos avançados, elas vão se aposentando mais tarde. A atividade econômica voluntária em idades cada vez mais avançadas tornará o aprendizado ao longo da vida um imperativo. A inteligência artificial ela pode ser uma faca de dois gumes nesse sentido. Embora a IA pode oferecer melhorias de produtividade que a sociedade em despovoamento não conseguiria gerenciar de outra forma, ela também pode acelerar o deslocamento daqueles com habilidades inadequadas ou desatualizadas. O desemprego elevado ele pode se tornar um problema em sociedades encolhendo e com escassez de mão de obra. Estados e sociedades vão ter que garantir que os mercados de trabalho sejam flexíveis, reduzindo barreira de entrada, acolhendo a rotatividade de empregos que impulsiona o dinamismo, eliminando discriminação etária e mais, dada essa urgência de aumento da produtividade de uma força de trabalho que está em declínio. E para fomentar o crescimento econômico, os países também vão precisar de avanços científicos ainda maiores e de muito mais inovação tecnológica. Uma outra coisa que
vai ser necessária para manter prosperidade no mundo em despovoamento são as economias abertas. Livre comércio de bens, serviços e finanças para combater as restrições que as populações em declínio de outra forma trariam. E à medida que a busca por talentos escassos vai se tornar mais aguda, o movimento de pessoas vai ter que ganhar uma nova relevância econômica. À sombra da despovoação, a imigração vai ser ainda mais importante do que hoje. Mas, na verdade, nem todas as sociedades envelhecidas elas vão ser capazes de assimilar jovens imigrantes ou transformá-los em cidadãos leais e produtivos. E nem todos os imigrantes vão ser capazes de contribuir efetivamente para as economias que estão recebendo eles, especialmente considerando a gritante falta de habilidade básica que caracteriza muitas das populações de rápido crescimento no mundo de hoje, que são esses países mais pobres, com menos habilidades, como eu citei o caso de Bangladesh, por exemplo. Algumas estratégias pragmáticas de migração, elas vão ser benéficas para as sociedades em despovoamento nas próximas gerações, fortalecendo suas forças de trabalho, bases tributárias e o consumo, ao mesmo tempo que recompensam os países de origem dos imigrantes com valiosas remessas de dinheiro. Com as populações diminuindo, os governos vão ter que competir por imigrantes, dando ainda mais ênfase e atração de talentos do exterior. Acertar nas políticas de imigração competitiva e garantir apoio do público, da população a essas políticas vai ser uma tarefa importante para os governos no futuro, mas é uma tarefa que vai valer a pena, vai valer o esforço. E é claro que chegamos na parte também interessante e importante, que são os efeitos de tudo isso na geopolítica. E é isso que eu vou explicar agora para vocês. A despovoação, ela não vai só transformar as questões internas da relação dos governos, ou das famílias, ou das sociedades entre si, ou das pessoas entre si, do governo com seus cidadãos, mas ela também vai transformar a forma como os países vão interagir uns com os outros. O encolhimento da humanidade ele vai alterar inexoravelmente o equilíbrio global de poder atual e vai pressionar a ordem mundial existente. Algumas das formas de como isso vai ocorrer são relativamente fáceis da gente prever hoje. Uma das certezas demográficas sobre a próxima geração é que as diferenças no crescimento populacional vão provocar rápidas mudanças no tamanho relativo das principais regiões do mundo. O mundo de amanhã ele vai ser muito mais africano. Embora cerca de 1/7 da população mundial viva hoje na África subsaariana, a região responde por quase 1/3 de todos os nascimentos. Ou seja, a sua participação na força de trabalho na população mundial vai crescer imensamente na próxima geração. No entanto, isso não significa necessariamente que vai ser um século africano. Produção per capita varia até 100 vezes entre os países, o capital humano, não só o tamanho total da população, ele é fundamental para a gente conquistar ou aumentar poder nacional. E as perspectivas para o capital humano na África subsaariana continuam baixas, fracas e com sérios problemas. Alguns testes padronizados indicam que impressionantes 94% dos jovens na região não possuem sequer aquelas habilidades básicas. Por maior que seja a força de trabalho da região em 2050, o número de trabalhadores com habilidades básicas pode não ser muito maior do que na Rússia sozinha em 2050. A Índia é agora o país mais populoso do mundo e ele deve continuar crescendo por pelo menos mais algumas décadas. E a sua demografia praticamente garante que o país vai ser uma potência em 2050. No entanto, a ascensão da Índia é comprometida por vulnerabilidade dos seus recursos humanos. A Índia possui um quadro de cientistas, técnicos e graduados de elite de classe mundial.
Mas os indianos comuns recebem uma educação precária. Um chocante número de 7 para cada 8 jovens na Índia hoje carece das tais habilidades básicas. Uma consequência tanto da baixa matrícula quanto da qualidade geralmente ruim da escola primária e secundária disponíveis para aqueles com esse nível social na Índia. O perfil de habilidades dos jovens na China está há décadas, talvez gerações, à frente dos jovens da Índia. É improvável que a Índia consiga ultrapassar a China despovoada no quesito de produção per capita ou até mesmo em tamanho do PIB total num longo prazo. O eixo das ditaduras, com China, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela, ele tem como objetivo desafiar a ordem ocidental, né, liderada pelos Estados Unidos, como eu sempre falo para vocês. E esses países revisionistas têm líderes agressivos e ambiciosos que parecem confiar nos seus objetivos internacionais, mas as marés demográficas estão contra todos eles. A China e a Rússia são sociedades com taxas de fertilidade abaixo da reposição há muito tempo, ambas com uma força de trabalho em declínio e populações em queda. A população do Irã também está muito abaixo dos níveis de reposição. Os dados populacionais da Coreia do Norte permanecem secretos, mas as preocupações públicas do ditador Kim Jong-un no final do ano passado sobre a taxa de natalidade nacional sugerem que a liderança não está satisfeita com a demografia do país. O encolhimento populacional da Rússia e as suas dificuldades aparentemente intratáveis com a saúde pública e a produção de conhecimento têm reduzido o poder econômico relativo do país há décadas e sem perspectiva de reversão. Uma tendência que a guerra da Ucrânia fez piorar ainda mais. O colapso das taxas de natalidade na China, por exemplo, com a próxima geração destinada a ser apenas metade do tamanho da anterior, inevitavelmente vai cortar a força de trabalho e vai acelerar o envelhecimento populacional, ao mesmo tempo em que a família estendida chinesa, até então o principal sistema de segurança social do país, vai se enfraquecendo, tem se enfraquecido e se desintegrando. Essas realidades para a China elas vão colocar ainda mais pressão na criação de um sistema de bem-estar social, uma vez que a família não está lá, ou que ela não dá conta, ou que ela se desintegrou, ou que ela é pequena demais para sustentar tantas pessoas. E, obviamente, que isso vai comprometer a capacidade do Estado chinês de continuar a ser o motor, a locomotiva do desenvolvimento do país, algo que já acontece hoje. Certamente esses estados revisionistas, né, o eixo das ditaduras com armas nucleares, eles podem representar riscos desproporcionais para a ordem mundial. E veja o problema da Coreia do Norte, né, o que ela causa, apesar de ter um PIB insignificante, como ela é uma ameaça e uma preocupação para a segurança internacional do mundo. Mas as bases demográficas para o poder nacional desses países estão se voltando contra eles. Já quando a gente fala dos Estados Unidos, os fundamentos demográficos eles parecem bem mais sólidos, pelo menos em comparação com os concorrentes, né, com os rivais. As tendências demográficas elas estão no caminho para aumentar o poder americano nas próximas décadas, apoiando a continuidade da hegemonia global dos Estados Unidos. Dadas as tensões internas e os conflitos sociais que os americanos estão vivendo hoje, essas vantagens de longo prazo podem até ser uma surpresa. Todo mundo costuma achar e dizer que os Estados Unidos está em declínio. E aí as pessoas olham para a polarização, olham para a divisão interna, para rupturas institucionais, enfraquecimento da democracia, uma série de fatores. Mas, se a gente pega e olha sobre a ótica demográfica, é totalmente surpreendente e totalmente ao contrário. Os Estados Unidos são a potência das grandes mais forte demograficamente, mais consolidada. Então, dessa ótica, os problemas de hoje, eles não são relevantes. Claro que eles são problemas reais, eles podem implodir o país antes mesmo de a gente chegar
é no momento de colher o bônus ou a vantagem demográfica que os Estados Unidos têm hoje. Mas, fazendo uma análise demográfica, que é o objetivo desse vídeo, dessa aula, os Estados Unidos têm poder graças à sua posição demográfica. Embora os Estados Unidos também seja uma sociedade com uma taxa de natalidade abaixo da reposição, as taxas de fertilidade são mais altas do que a de qualquer país do leste asiático e da maioria dos estados europeus. E isso se dá somado aos fluxos de imigrantes muito altos, as tendências de natalidade menos anêmicas dos Estados Unidos dão para o país uma trajetória demográfica muito diferente da maioria das outras sociedades ocidentais ricas, com um crescimento contínuo da população e da força de trabalho e apenas um envelhecimento populacional moderado previsto até 2050. Um ponto importante é que o que sustenta essa posição demográfica tão superior dos Estados Unidos, como eu citei aqui, é a questão dos imigrantes. E claro que mudanças políticas e percepções sociais sobre os imigrantes e políticas públicas, o Trump diz que ele vai deportar milhões de imigrantes e vai fechar a fronteira. E se isso se tornar não uma política viável, implementada, que aconteça realmente e ela se torne uma base de uma agenda nacional dos Estados Unidos para qualquer presidente americano, qualquer partido que chegue no poder, você vai alterar um dos pilares que dá aos Estados Unidos uma vantagem incomparável. Em 2050, os Estados Unidos ainda estão numa posição de poder graças a essa situação demográfica, mas assim, que o segundo, terceiro ou os outros não chegam nem perto. É muito gritante, gente. A posição americana em 2050, ela é boa. A dos outros países é uma catástrofe. E se a dos Estados Unidos é boa só e a dos outros é uma catástrofe, em geopolítica nós falamos de poder relacional ou de comparação relacional entre um e outro. O bom para o catastrófico é simplesmente... o bom se torna hiper bom. Mas isso pode ser afetado. A questão do Trump e as suas políticas de imigração podem alterar uma boa parte dessa equação americana. Continuando, falando sobre geopolítica, a despovoação também vai embaralhar o equilíbrio de poder de maneiras assim imprevisíveis. 2 fatores desconhecidos que se destacam acima de todos os outros são: quão rapidamente e habilmente as sociedades em despovoamento vão se adaptar às suas novas e desconhecidas circunstâncias. E 2, como a despovoação prolongada pode afetar a vontade e o moral nacional. Nada garante que as sociedades vão navegar com sucesso pelas turbulências causadas pela despovoação. A resiliência e a coesão social, elas podem certamente facilitar essas transições, mas algumas sociedades são decididamente menos resilientes e coesas do que outras. Alcançar avanços econômicos e sociais, apesar da despovoação, vai exigir reformas substanciais nas instituições governamentais, no setor corporativo e nas organizações sociais e nas normas e comportamentos pessoais. Quando a gente já tenta aplicar programas de reforma muito menos ambiciosos, eles já não dão certo no mundo de hoje, sendo condenados por falta de planejamento, por liderança ineficaz ou por ser muito complexo. A esmagadora maioria do PIB mundial hoje é gerada por países que vão se encontrar em despovoamento dentro de uma geração. As sociedades em despovoamento que não conseguirem se adaptar, elas vão pagar um preço. Primeiro, em estagnação econômica e, possivelmente, crise financeira e socioeconômica. Se um número suficiente de sociedades em despovoamento falhar nessa adaptação, as suas dificuldades vão arrastar a economia global para baixo, para o buraco.
o cenário de pesadelo seria uma zona de economias importantes, mas em despovoamento, responsáveis por grande parte da produção mundial, congeladas em esclerose perpétua ou em declínio devido ao pessimismo, à ansiedade ou até mesmo à resistência e dificuldade em adotar essas reformas necessárias para lidar com essa nova realidade. Mesmo que as sociedades em despovoamento eventualmente se adaptem com sucesso às suas novas circunstâncias, como a gente espera, não tem garantia de que elas vão fazer isso no ritmo que as novas tendências populacionais vão exigir. Tem um outro ponto importantíssimo sobre geopolítica dentro dessa situação, que é a segurança nacional. E aí, as Forças Armadas. As implicações para a segurança nacional, elas vão ser cruciais. E assim, existe uma incógnita estratégica sobre como que o mundo em despovoamento ou envelhecido, com essas taxas de natalidade amênica e todas essas coisas que eu estou falando, elas vão afetar a prontidão das sociedades em declínio para se defenderem militarmente e a sua disposição de suportar baixas. A gente já está assistindo isso na Ucrânia. Um dos problemas da Ucrânia é que o Zelensky, o país, o governo não quer baixar o serviço militar obrigatório para uma idade muito jovem. Por quê? Porque eles entendem que se eles botarem todos os jovens para morrer e lutar agora, eles vão perder o país. Porque as pessoas mais jovens não vão existir e não vai ter essa reposição. Então, assim, um dos problemas que a Ucrânia está enfrentando no campo de batalha é a vontade, a disposição em perder jovens. Imagina num mundo despovoado que tem poucos jovens. Os países vão estar dispostos a mandar os seus jovens para perdê-los, já que eles são uma raridade, já que eles são escassos. Percebem o impacto geopolítico disso, a disposição de você lutar se você não tem soldados? Claro que vocês podem dizer, não, mas vai ter robô. Sim, pode ser que não. Mas existe um efeito de não ter soldados. Ou de mesmo que tenha, você quer preservar a vida daqueles que são mais jovens porque eles são uma espécie rara. E como eu disse, mesmo que a gente tenha várias inovações, a gente ainda não tem um substituto em combate para corpos e seres humanos. A gente precisa ter robôs capazes de lutar mesmo para substituir por soldados. E além disso, a defesa de um país ela não tem como ser realizada sem sacrifício, incluindo, muitas vezes, o sacrifício supremo, que é a vida. No entanto, autonomia, autorrealização, busca por liberdade pessoal impulsionam a tal da fuga da família que eu já citei para vocês em todo o mundo rico. Ou seja, se o compromisso de formar uma família é visto como oneroso, imagina a ideia e a exigência de você fazer um sacrifício supremo, que não é um sacrifício convencional de um fardo, mas é um sacrifício de entregar a sua vida por pessoas que você nunca conheceu. Quem são as pessoas que você nunca conheceu? Os seus companheiros de nação, as pessoas do seu país, os seus compatriotas. Você vai fazer o sacrifício supremo pelos seus compatriotas se você já não consegue mais fazer um sacrifício mediano pela sua família, porque nem a família mais está existindo dentro desse cenário que eu estou descrevendo para vocês. É claro que nem tudo pode ser visto só por uma ótica e a gente também pode refletir e imaginar que uma vez que essa família foi fragmentada, as pessoas vão precisar de outras alianças, de outros laços, de outros significados. E pode ser que os jovens encontrem significado em laços com a nação, em conexões com a nação. Então, essa seria um outro lado da moeda aí, com a perda da família e
os jovens solitários, pode ser que eles estejam mais dispostos ainda a se sacrificar. Tem um exemplo muito interessante sobre essa questão das forças armadas, que é o caso da China, que talvez apresenta a maior incógnita quando a gente fala de despovoamento e disposição para lutar. Por causa da política do filho único, que foi imposta implacavelmente por décadas, e o inesperado colapso de nascimentos, desde que o programa foi suspenso há quase 10 anos, o exército chinês é em grande parte composto por cidadãos criados sem irmãos. E esses jovens são filhos únicos. E a gente sabe que os filhos únicos eles são mais mimados, e existem alguns que chamam esses soldados, né, esses jovens chineses, de pequenos imperadores. Eles são mais desobedientes, menos disciplinados, menos suscetíveis a seguir regras, mais frágeis, porque eles nasceram dentro de um outro contexto, uma outra estrutura. Então aqui esse é um grande laboratório, um grande teste para a gente medir o que uma sociedade despovoada pode fazer com a capacidade de combate de uma força armada. E nós temos o lado das famílias. Imagina que a família tem um único filho. Ela não vai querer perder esse único filho. Até porque ele é o responsável por cuidar e sustentar do resto da família inteira. Conforme ela vai envelhecendo, só todo o fardo recai sobre ele. Tem uma outra pressão de não estar disposto a lutar, gerada pelo fato de você perder o seu único filho. É óbvio que a gente precisa fazer uma distinção entre uma guerra de defesa e uma guerra de ataque. Defender o seu território certamente eleva o moral de qualquer tropa, de qualquer cidadão, de qualquer sociedade. É o caso da Ucrânia. Os ucranianos estão lutando pela defesa da sua casa, da sua terra, da sua propriedade, da sua família. Então, nessas condições, a China estaria, sim, disposta a lutar. Mas quando a gente fala de movimentos ofensivos, vamos então mandar os nossos poucos jovens, os nossos filhos únicos, para uma guerra em Taiwan, uma guerra para conquistar um outro território. Você tem camadas de dificuldade, de resistência maior. Um revés inicial numa ofensiva contra Taiwan e a perda de muitas vidas num momento ou num cenário de alto envelhecimento e despovoamento ainda maior dentro da China, pode ser o suficiente para que a população não queira mais aquela guerra e não seja mais sustentável um projeto geopolítico expansionista desse jeito. Claro, estamos considerando que nós não temos soldados robôs, né? Bom, pessoal, chegamos então ao resumo, ao desfecho. E óbvio que escutando, pensando sobre tudo isso, é um pouco assustador e parece que não tem saída. Parece que essas tendências de despovoamento, envelhecimento, elas são irreversíveis. Ainda mais quando eu trouxe para vocês aqui que até os pobres, né, os países pobres, têm o mesmo comportamento, adotaram o mesmo comportamento. Não me parece que a gente vai conseguir mudar essa vontade. Mas isso não também significa que a gente não consiga superar esse problema. A humanidade já se viu em várias situações, várias encruzilhadas, com problemas gigantescos, e ela foi capaz de criar soluções, inovações e se reinventar. Então, eu não acho que isso é uma fatalidade. É certamente um momento de crise muito séria nessa transição e conforme essas coisas vão se acentuando. Mas também não é o fim de tudo, porque a gente pode, né, como eu citei aqui algumas vezes, inventar robôs, a gente se adaptar aos robôs, sei lá, clonar pessoas. Algumas coisas podem acontecer que a gente não está imaginando. Então, não é o desfecho de tudo, e ainda mais porque isso não é agora. Isso vai começar a acontecer num outro momento que nós vamos estar num avanço tecnológico muito maior
e a gente pode ter encontrado outras soluções que a gente sequer consegue conceber ou falar delas aqui nesse momento. Mas é isso, é um tema de extrema importância, é um fator puramente geopolítico. Demografia é totalmente geopolítico e é um fator que muita gente não pensa, a gente só fala, tem gente demais no mundo, mas o problema pode ser o inverso. Talvez nós vamos ter gente de menos, vai faltar gente. É isso.